Bom, vamos começar então a segunda parte da nossa aula. Decorrência da teoria das relações humanas. Antes, porém, né, da gente começar a falar sobre isso, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês um quadro que faz uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, tá? Não vou ler tudo, mas só para vocês entenderem. Então, na teoria clássica, você tem a organização é vista como uma máquina, ênfase nas tarefas ou na tecnologia, ela é inspirada em sistemas de engenharia, existe uma autoridade centralizada, linhas claras de hierarquia e autoridade, especialização e competência técnica é o que é levado em consideração, divisão no trabalho, confiança nas regras e uma separação entre linha de montagem, a linha de base e o staff, tá? Na teoria das relações humanas, você já vai ter que a organização ela é vista como um grupo de pessoas. Existe uma ênfase nas pessoas e não nas tarefas. Ela foi inspirada na psicologia e não na engenharia. Já se trabalha a questão da delegação da autoridade, autonomia do funcionário, uma ênfase nas relações humanas entre as pessoas, parte do princípio que deve-se confiar nas pessoas, né, no trabalhador, que ele não está ali só para poder ganhar dinheiro e ficar enganando o maior tempo possível, e também trabalha-se a dinâmica grupal e interpessoal. Bom, aí falando então da teoria das relações humanas, né, a teoria comportamental, ela também vai ser chamada como teoria behaviorista. Ela é uma das teorias então dentro da administração que vai estudar o comportamento humano, especificamente a motivação humana. Existe vários estudos da motivação humana. Hoje nós vamos falar apenas sobre Maslow, mas em um outro momento, em algumas aulas mais para frente, nós vamos trabalhar a motivação especificamente, tá bom? Bom, então na teoria das relações humanas existe uma nova concepção sobre a natureza do ser humano e a sua relação com o trabalho. Então o ser humano, o homem, é visto como um homem e mulher social e não mais mecanicista, como era na teoria anterior, tá? Então, começa-se a ver que realmente os seres humanos são criaturas complexas. Eles têm sentimentos, eles têm desejos, eles têm temores e tudo isso influencia na sua produtividade, tá, gente? Porque, apesar de a gente estar falando de uma abordagem da administração que é muito mais... como eu vou dizer para vocês, que é muito mais humanística, ela não deixou de trabalhar a questão da produtividade, tá bom? Outra coisa, vai dizer que as pessoas são motivadas por certas necessidades e alcançam satisfações primárias nos grupos nos quais elas interagem. Espera aí que a gente vai entender isso já já. Outra coisa, o comportamento do grupo pode ser influenciado por um adequado estilo da supervisão e a liderança. Lembra daquela experiência que aconteceu? Dependendo do tipo de supervisão ou de liderança, isso também vai influenciar no comportamento do grupo. As normas do grupo vão funcionar como mecanismos reguladores do comportamento do grupo. Lembra que eu te falei, nada de você vir aqui querer produzir o dobro do que a gente produz, não, que não é assim que funciona, tem que seguir a nossa regra, né? Então tem essa questão. Por fim, né, a teoria da motivação ela vai procurar explicar os porquês do comportamento das pessoas. No nosso caso, dos comportamentos das pessoas no local de trabalho, tá? Como é que isso tudo vai influenciar no comportamento das pessoas e como resultado na produção no trabalho. Bom, e aí então nós vamos estudar, como eu disse para vocês, Maslow, né? Ele vai procurar compreender como que se energiza, como é que funciona a motivação do comportamento humano. E aí ele vai dizer que existe uma hierarquia das necessidades, tá? E aí essa hierarquia, ela é muito bem demonstrada na pirâmide de Maslow, né? Sempre que a gente presta algum concurso, né, sempre se fala, né, da pirâmide de Maslow. Então, na pirâmide de Maslow, ele vai dividir, como eu disse para vocês, de uma maneira, uma hierarquia das necessidades dos seres humanos. Então, ele vai dizer, olha, primeiramente, o ser humano tem que estar satisfeito nas suas necessidades básicas. Ele precisa dormir, ele precisa comer, ele precisa transar, ele precisa beber água, ele precisa ter isso.
Feito isso, resolveu esse problema? Porque com fome não dá para trabalhar, né, gente? Fica complicado. Aí nós vamos para a segunda etapa, que seria de segurança, de ter uma casa, de, né, se sentir protegido, etc. Depois viria a social. Eu preciso me relacionar com as pessoas, né? Eu preciso ter um bom ambiente de trabalho, etc. Aí depois viria a autoestima, né? Eu me realizar na minha profissão, né? Me sentir bem, me sentir bonito, me sentir tal. E por fim, vem aí a autorrealização. Puxa, cheguei no ápice, aquilo que eu realmente queria, etc e tal. Então, você vai ver que ele coloca essas hierarquias, né? Como cinco, aquela lá é mais lúdica, né, gente? Aqui é mais séria, né? Fisiológica, segurança, social, estima e realizações pessoais. Agora, existem muitas críticas, né? Porque é colocado aqui, será que o ser humano realmente tem essas motivações de uma forma hierárquica? Será que eu não posso querer ter segurança e ter amor ao mesmo tempo? Eu não posso querer ter comida, água, sono, abrigo e também ter autoestima, reconhecimento? Enfim. Bom, e aí pra gente encerrar a nossa aula de hoje, né? E agora essa segunda etapa, não pense vocês que tudo são flores, porque também existem várias críticas à teoria das relações humanas. Bom, então vamos falar sobre algumas críticas. A primeira é que diz que a teoria das relações humanas é muito radical. Ela vai só ver coisa ruim na teoria anterior. Só que, gente, a gente já observou que a teoria anterior, que é a administração clássica, ela não é de toda ruim, né? O que talvez seja necessário é fazer um meio termo, né? Entre uma e outra e sobre outras teorias que a gente ainda vai estudar, tá bom? Então, ela faz uma oposição cerrada à teoria clássica. Ela focaliza muito os aspectos humanos e desconsidera os demais. Uma outra crítica vai dizer que essa teoria ela é muito ingênua, muito romântica, diz que o trabalhador tem que estar feliz para ser produzido, né, para ser produtivo, e que na prática não é verdade. Você pode estar feliz e ser relapso, não produzir coisa nenhuma, ficar lá só vagabundeando na escola ou vagabundeando no trabalho, e você pode ser infeliz e mesmo assim ser super produtivo. Então, quer dizer, é um pouco complicado essa daí. Depois vai dizer, né, que o experimento, né, que o Elton Mayo realizou, que ele é muito... que ele não é tão abrangente, porque ele foi realizado só nas fábricas, né? Não se estudou como é que isso funciona em bancos e hospitais e universidades e etc. Mas isso aí é uma crítica que tem que se pensar, né? Porque o Taylor, o Fayol também, né? Na época deles colocaram aplicabilidade em fábricas, que era o que existia na época. Agora cabe aos estudiosos de hoje realizar essas pesquisas em outros espaços, né? Que mais? Diz que tem, né, que essa teoria ela é muito parcial, né? E que ela está muito ligada à questão da organização informal, ou seja, deixou de dar ênfase lá na estrutura de Fayol da sua organização para dar muito ênfase na organização informal dos funcionários e etc. E por fim, né, ele vai falar algo interessante, que na verdade, tudo isso é o seguinte, uma maneira de fazer o trabalhador produzir mais, sem perceber que está sendo manipulado para aumentar a produtividade. Olha só que interessante, depois a gente tem que conversar sobre isso na aula. Como é que é isso, né? Então ele fala, olha, o enfoque manipulativo das relações humanas, ela teria sido criticada pelo fato de desenvolver uma estratégia de enganar os operários e fazê-los trabalhar mais, exigindo menos. Essa estratégia manipulativa visava modificar o comportamento do empregado a favor dos objetivos da administração. Eu acho que esse aqui é o que nós vamos discutir bastante na aula de hoje, tá? Aqui estão as nossas referências bibliográficas, além do que a Venata e do Maximiliano. Eu usei também uma apostila sobre TGA, Teoria Geral da Administração, da professora Ana Flávia Almeida. Obrigado e até daqui a pouquinho.